Olá, crianças! Hoje a nossa aula é de geografia, então abra uma sua apostila lá no capítulo 12, hoje na página 297. Vamos dar continuidade aqui às atividades que a gente já trabalhou ao longo desse bimestre. Setor secundário. Então vamos lá. A transformação da matéria-prima bruta ou processada em produtos nas indústrias é a principal atividade econômica do setor secundário. A produção de máquinas e a construção civil também fazem parte desse setor econômico. Observe as fotos de algumas indústrias. Então aqui a gente tem duas fotos, gente. Essa primeira foto aqui é da indústria de açúcar mascavo em Itambacá, no Paraná. Essa foto foi tirada em 2016, tá? E essa segunda foto aqui, ela é de uma indústria têxtil em Guaranésia, Minas Gerais, no ano de 2018. Antigamente, era comum que apenas um funcionário realizasse toda a produção de uma mercadoria. Porém, desde a Revolução Industrial, com o surgimento das máquinas e da indústria, as pessoas passaram a participar de apenas uma etapa da produção. Apertar um parafuso, pintar, embalar. A inovação tecnológica acentuada da terceira revolução industrial, como vimos anteriormente, levou ao aumento da produtividade industrial, à substituição da mão de obra humana e à robotização das indústrias. Aqui tem uma outra imagem aqui de robôs em indústrias de eletrodomésticos no Rio Claro em 2017. Então, como a gente já trabalhou ao longo desse bimestre, gente, assim como no setor agrário, como no setor industrial, que nesse caso é o setor secundário, a mão de obra humana ela foi substituída pelos robôs. Né? Antigamente uma pessoa ela fazia ali todo o processo, no caso de uma indústria têxtil, por exemplo. Fabricava o tecido, trançava à mão aquela linha para se transformar num tecido e tudo mais. Hoje em dia não. Hoje em dia muitas e muitas empresas substituíram a mão de obra humana por robôs. Isso é positivo para o empregador que faz um investimento alto ali naquelas máquinas, porém economiza depois com a mão de obra. Porém, para o trabalhador isso é péssimo, porque acaba que falta tanto emprego hoje. Por que falta emprego? Porque as máquinas estão substituindo a mão de obra humana. Porém, a gente precisa olhar para o lado também que muitas e muitas vezes o trabalhador, ele quer um emprego e não quer trabalhar, né? Então, ele não cumpre ali com as suas obrigações e tudo mais, e isso incentiva muito o empregador a substituir a mão de obra humana por uma máquina. Uma máquina, por exemplo, vai trabalhar corretamente, vai cumprir ali a sua carga horária, não vai querer processar o empregador mais tarde e tudo mais, né? Muitas vezes o trabalhador, ele tem muita razão, mas muitas e muitas vezes o trabalhador, ele também não trabalha de forma honesta e se sente no direito de exigir condições ali do seu trabalhador. Então, ambas as partes precisam fazer a sua parte corretamente. O trabalhador precisa oferecer qualidade ali no trabalho, um lugar digno, uma alimentação digna, um horário digno e tudo mais. E o trabalhador, por sua vez, precisa ser honesto, cumprir a sua carga horária, trabalhar direito enquanto está dentro do seu período, não fazer duas funções, não ficar fazendo coisas pessoais no meio do trabalho e tudo mais. Então, se todo mundo trabalhasse de forma correta, talvez essa robotização da indústria não teria acontecido, né? Mas, infelizmente, isso já aconteceu. Setor terciário. Então, aqui a gente falou do setor secundário e aqui a gente vai falar um pouquinho do setor terciário. Vamos lá. No capítulo 11, estudamos sobre o comércio e os serviços. Essas atividades fazem parte de um setor específico da economia, conhecido por setor terciário. Você já ouviu falar de setor terciário? A oferta de serviços engloba os meios de transporte, a comunicação, a educação, o atendimento médico, o turismo, entre outros. O telefone fixo nas casas e a internet dos celulares são exemplos de serviços comercializados por operadores de telefonia e a comunicação.
a mecanização e o avanço tecnológico nos setores primário e secundário levam à substituição da grande parte da mão de obra humana. Por isso, o número de pessoas empregadas nesses setores tem caído ao longo dos anos, o que fez crescer números de trabalhadores no setor terciário, que possui uma grande parcela de pessoas atuando na informalidade. As inovações e o desenvolvimento tecnológico também atingem o setor terciário e uma das consequências é igualmente a substituição da força de trabalho humana por máquinas e computadores. Quem nunca observou, né? Aqui tem os exemplos aqui, o caixa eletrônico, por exemplo, né? Os caixas eletrônicos em bancos executam diversas funções. Na fotografia, caixas eletrônicos bancários no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Então, assim, antigamente, os bancos, eles eram feitos de várias pessoas que ficavam ali atrás do seu computador e você ia até o banco, conversava com aquela pessoa e aquela pessoa resolvia ali o seu problema, a sua questão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem pouquíssimos funcionários nas agências bancárias e inúmeros caixas eletrônicos. E a todo tempo eles incentivam a gente que a gente vai direto no caixa eletrônico. Até quando você está lá na fila para passar mesmo no caixa, sempre tem alguém que vem ali perguntar o seu dá para fazer no caixa eletrônico e tudo mais, porque é um incentivo muito grande para que a gente tenha um contato direto com as máquinas, com os robôs e não com as pessoas, para que cada vez mais eles empreguem menos pessoas e coloquem mais máquinas nos lugares, né? Quem nunca foi no shopping observou, antigamente quando você entrava no shopping, tinha uma moça que entregava um cartãozinho do estacionamento na sua mão, você ia, passeava, na volta você pagava para uma pessoa também e entregava de volta esse cartão. Hoje em dia não, hoje em dia você chega no shopping, aperta um botão, aquele robô, aquela máquina entrega aquele cartão para você, você vai, passeia, na hora que você resolve ir embora, você vai numa outra máquina com o seu cartão, realiza o pagamento sozinho mais uma vez, e na saída você deposita o seu cartão ali e vai embora. Então, assim, o contato com funcionários humanos, digamos assim, é mínimo, é muito pouco, né? A maioria é máquina que desenvolve ali a função de um trabalhador, né? E assim se dá aqui em vários outros. Aqui fala recarga de bilhete, né, de ônibus e tudo mais. E aqui check-in em aeroporto também é a mesma coisa, né, do que a gente já está falando. Na página 299 a gente vai ler aqui o Para Saber Mais, as profissões do futuro. Certas profissões ganharam destaque a partir do século XX, pois o desenvolvimento tecnológico, o surgimento e a difusão da internet, a multiplicação de novos hábitos, entre outras características do nosso tempo, trouxeram novas demandas ao mundo do trabalho. A televisão, por exemplo, ampliou o número de artistas e pessoas envolvidas em sua produção. Atualmente fala-se em produtores de vídeos profissionais, ou seja, youtubers, vocês já devem ter ouvido falar muito, né? E influenciadores digitais, digital influencer. Além de inúmeras outras profissões que não existiam há 100 anos, como programadores computacionais, por exemplo. A internet revolucionou o modo como as pessoas se comunicam e trabalham. Ela é responsável pelo surgimento de várias profissões, como as mencionadas acima, além dos gestores de mídias sociais, que são pessoas responsáveis por monitorar e produzir o conteúdo para as redes sociais e serviços das empresas e marcas, né? Então, assim, aqui a gente vê uma foto, né, de uma família assistindo a televisão lá em 1968, né? E aqui um menino da idade mais ou menos de vocês, que provavelmente ali é um youtuber que está produzindo o seu vídeo para postar na internet. Então, toda essa tecnologia, essa modernidade fez também surgir essas novas profissões que há 100 anos atrás não existia. Por exemplo, há 100 anos atrás, a gente não teria a possibilidade de hoje estar fazendo o que estamos fazendo, que é trabalhar em casa, né? Hoje eu estou aqui na minha casa, gravando essa videoaula para você, para chegar até você, para que você consiga estudar. Se fosse há 100 anos atrás essa pandemia do coronavírus, por exemplo, talvez a gente ficaria o ano inteiro, eu desempregada e vocês sem acesso à educação, porque não seria possível, né, sem a internet. Então até os professores hoje em dia acabaram virando aí youtubers e tudo mais, se virando, né, para aprender as tecnologias para conseguir levar a educação até vocês. Então são todas as consequências aí da modernidade.
Então, vamos para as nossas atividades para a sala. Leia o texto e responda a questão. Vamos lá. As 100 cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. As capitais São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória foram eleitas as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. E ali tem a fonte dessa notícia, tá? Em sua opinião, cidades industriais e comerciais têm mais chances de serem tecnológicas? Por quê? Então, você vai responder o sim ou não e vai explicar. Independente da sua resposta, você tem que explicar o porquê que você acha que sim ou porquê que você acha que não. 2. Das profissões do futuro, citadas no capítulo. Você já conhecia alguma delas? Qual? Tem alguma que você conhece, mas não foi citada aqui? Então, você vai escrever aí a sua resposta com as suas próprias palavras, né? 3. Imagine que você vai produzir vídeos para a internet. Que tipo de vídeo você produziria? Quais assuntos você abordaria em seus vídeos? Essa é super interessante. Independente se você é ligado ou não em tecnologia, em youtubers e tudo mais, reflete um pouquinho aí e pensa, se você fosse aí um youtuber, do que o seu canal trataria? Bom, se eu tivesse um canal na internet, talvez trataria de receitas e tudo mais, porque eu gosto muito dessa coisa. Então, pensa um pouquinho aí e escreve com as suas palavras também esta resposta. Atividades para casa. Marque com um X as profissões que você considera serem as profissões do futuro. Então, você vai ler todas as profissões citadas aqui e, por exemplo, se você acha que telefonista é uma profissão do futuro, você vai marcar um xizinho aqui na frente dela. E assim com todas as profissões, tá bom? 2. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Essa vocês já são craques, né? Então, você vai ler cada uma das afirmações e vai colocar ali o verdadeiro ou falso.